Fala aí, pessoal! Bom, hoje de manhã eu coloquei essa imagem no Instagram perguntando quem agacha melhor, 1 ou 2? E se você quer saber a resposta para isso, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Bom, em primeiro lugar, é muito legal ver a repercussão que esse tipo de pergunta gera, né? Essa pergunta não partiu de mim, essa pergunta na verdade veio do Brett Contreras, no blog dele em 2016, e ele fez exatamente essa indagação. Se eu colocasse essa imagem nas minhas redes sociais e perguntasse quem agacha melhor, certamente a maior parte das pessoas iria responder que é o número 2, e foi exatamente o que aconteceu. A maior parte das pessoas respondeu que foi o número 2, algumas outras pessoas responderam que as duas estavam certas, mas ninguém respondeu que era a número 1, única e exclusivamente. E é exatamente isso que eu quero tentar explicar para vocês hoje, porque quando a gente fala no termo padrão de movimento, normalmente as pessoas remetem a um padrão, a uma forma específica que determinado exercício deve ser realizado, como no caso do agachamento. E a verdade é que o termo padrão de movimento está relacionado a padrões básicos de movimento humano, que não necessariamente precisam ser realizados dentro de um padrão único. E é exatamente esse o ponto. Essas duas meninas nunca iriam realizar um agachamento da mesma maneira. Sabe por quê? Porque, entre outras coisas, elas têm dimensões diferentes. A loura tem a perna mais longa, então obrigatoriamente o tronco dela tem que ser projetado à frente, ela não tem como realizar o movimento de maneira diferente. Então, respondendo à pergunta do post, as duas têm um movimento perfeito. Você pode achar esse daqui mais bonito, mas o movimento das duas está perfeito. Os dois estão ótimos, com uma boa amplitude, mantendo bem as curvaturas da coluna e por aí vai. Então, tecnicamente falando, as duas estão certas, mas algumas pessoas acham, pela forma como esse movimento é executado, mais em pé e tal, talvez que ele tivesse melhor. Mas, de maneira geral, os dois estão certos. E a grande diferença e o grande lance está aqui, ó, na diferença do tamanho de membros, especialmente do fêmur. Isso me leva a um outro tópico que muitas vezes faz com que o agachamento seja mal compreendido, que existem, por exemplo, diferentes técnicas também. Existe a técnica que a gente chama de low bar, onde a barra fica um pouquinho mais embaixo, a gente tende a projetar o tronco mais à frente. E existe a técnica de high bar, que é a mais utilizada por levantadores de peso, por exemplo. Dentro do CrossFit essa técnica acaba sendo boa também, porque muitos dos movimentos envolvem esse tipo de postura, por exemplo, de front squat. Mas independente disso, são técnicas diferentes que podem ser usadas em situações diferentes e talvez determinadas pessoas se adequem a cada uma delas melhor. Algumas pessoas de repente vão se encaixar melhor na low bar, enquanto outras na high bar. Sabe por quê? Porque o nosso corpo é completamente diferente. A gente tem, por exemplo, no fêmur, várias formas, ou vários formatos da cabeça e do ângulo da cabeça do fêmur. Então ele pode ser mais fechadinho, mais aberto, ele pode ser mais girado, menos girado. Além disso, pode ter a mesma coisa, por exemplo, com o nosso quadril. Repara no acetábulo, quando um deles é mais virado para frente, enquanto o outro é mais virado para baixo e para o lado. Isso vai afetar o encaixe do fêmur no quadril e naturalmente vai fazer com que você se sinta melhor de executar o movimento, ou o seu aluno se sinta melhor em executar o movimento com a perna um pouco mais aberta, com a perna um pouco mais fechada. Diversos fatores podem alterar isso, dentre eles, por exemplo, dá uma olhada nesse quadril, em que um é mais para um lado e o outro é mais para o outro. Então, talvez essa pessoa nem agache com as duas pernas iguais, talvez ela tenha que ter uma perninha um pouquinho mais virada para fora. E outra coisa que também pode afetar a qualidade do seu movimento, a execução do seu agachamento, são, por exemplo, restrições de arco de movimento, são falta de mobilidade em determinado tecido ou articulação. Isso também pode interferir, como o exemplo dado aqui do tornozelo e pé. E é exatamente esse o meu ponto, Assim, ao longo disso tudo que eu falei, a ideia principal era: não existe uma única forma perfeita de agachar. A gente precisa observar quem é o indivíduo que está na nossa frente e saber quais são suas disfunções, suas limitações. Tentar entender, obviamente, eu não vou fazer um raio-x do quadril do meu aluno, do pé do meu aluno, mas tentar entender, com base nos feedbacks dele, quais são as possibilidades, estratégias que a gente pode usar para melhorar a execução e fazer com que o movimento seja feito com qualidade, mas dentro de uma boa técnica. É exatamente aí que entra o profissional de educação física e o conhecimento sobre tudo isso relacionado a movimento.